Olá, futuros servidores e servidoras. Bora lá para mais uma preparação focada no que realmente importa: a aprovação. Hoje o papo é reto, direto ao ponto. A gente vai desvendar os tópicos de TI que mais caem em concurso. Então se prepara aí, que a missão hoje é uma só: gabaritar. Olha só, para começar, já vamos com uma questão que tem a cara da banca examinadora. E aí, já sabe a resposta? Se bateu aquela dúvida, relaxa. Fica aqui comigo que no final essa pergunta vai parecer a coisa mais fácil do mundo. Pois é, o segredo para passar não é saber tudo de tudo. O segredo é entender a mente da banca, é saber o que eles querem ouvir. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos decodificar o examinador e garantir aqueles pontos que, nossa, fazem toda a diferença. Então vamos lá, começando por um clássico, um tema que é figurinha carimbada em prova e que, olha, derruba muita gente: redes. Dominar a diferença entre internet, intranet e extranet não é só um detalhe. É, com certeza, garantir no mínimo uma questão na prova. Foco total aqui, hein? Começando pela mais famosa, a internet. A banca vai sempre descrever como algo global, mundial, um monte de redes conectadas. Mas a palavra-chave, aquela que acende a luz da resposta certa, é pública. Falou em rede de acesso público, alcance mundial, pode marcar a internet sem medo de ser feliz. Agora, a intranet. Para não esquecer nunca mais, pensa que é a internet particular de uma empresa. Ela usa a mesma tecnologia, mas o pulo do gato, a palavra que define tudo, é privada. O acesso é restrito, interno, só para os funcionários. A questão falou em privada ou acesso interno da organização, é intranet. E para fechar esse trio, temos a extranet. Pensa nela como uma evolução da intranet. É quando a empresa precisa dar um acesso limitado para alguém de fora, como um fornecedor ou um parceiro de negócios. A expressão que a banca ama de paixão é acesso externo controlado. Não é pública nem totalmente privada, é controlada. E olha só essa tabela, pessoal. Isso aqui é ouro em pó. É o seu mapa da mina para nunca mais errar. Vamos fixar? Internet, mundial, pública. Intranet, interna, privada. Extranet, externa, controlada. Memoriza isso e pronto, uma questão já está no bolso. Beleza, vamos para a segunda parte. Agora a gente entra nos duelos clássicos. São aquelas comparações que a banca adora colocar na prova para separar quem está atento de quem não está. É aqui que muita gente boa escorrega, mas a gente não vai, certo? Primeiro duelo: hardware versus software. Parece básico, né? Mas cuidado, a banca adora misturar os exemplos. A dica de ouro é: hardware é a parte física, o que a gente pode tocar, o que a gente chuta quando dá raiva. Software é a parte lógica, os programas, o que a gente xinga quando o computador trava. Simples assim: memória RAM é física, Linux é lógico. Agora um duelo de gigantes, Windows versus Linux, o que a prova mais cobra sobre eles. Duas coisas. Primeiro, o kernel. O do Windows é fechado, é da Microsoft, ponto final. O do Linux é aberto, qualquer um pode ver o código e modificar. Segundo, a interface gráfica. No Windows é uma só. No Linux a gente pode escolher a que mais gosta. Então é fechado contra aberto. E agora, tensão máxima. Pega o marca-texto, porque isso aqui é o tipo de pegadinha que derruba até candidato preparado. Quebra de linha dentro da célula. No Excel da Microsoft é Alt mais Enter. No Calc do LibreOffice é Ctrl mais Enter. A banca sabe que a gente confunde e troca as teclas. Não vamos dar esse mole. Ok, mudando de assunto para um tópico que despenca em prova: segurança da informação, mais especificamente, malware. E olha, a estratégia para gabaritar aqui é simples. A gente precisa saber o que cada malware faz. A banca vai descrever a ação, e a gente só precisa ligar o nome à pessoa, ou melhor, ao programa. Antes de mais nada, o básico do básico. Malware é a abreviação de software malicioso, ou seja, qualquer programa feito para causar dano. Simples, né? Mas o que a prova realmente cobra são os tipos específicos. Começando pelo worm, que em português é verme, a principal característica dele, a palavra que define tudo, é autorreplicação. Ele cria cópias de si mesmo e sai se espalhando pela rede, sem precisar de ajuda de ninguém. Falou em se replicar sozinho, é o worm. E olha só como a banca cobra isso na vida real. Questão da CESP. Se propaga por meio de cópias de si mesmo. Precisa de mais alguma coisa? Isso é a carteira de identidade do worm. A resposta está praticamente piscando na nossa frente. Próximo, cavalo de Troia, ou Trojan. A história é exatamente a do mito grego.
É um presente que parece legal, um programa que parece ser útil, mas que, na verdade, esconde uma ameaça. A palavra-chave aqui é disfarce. Ele engana para conseguir entrar no sistema. E, de novo, a prova. Olha o que a questão diz. Aparentemente seguro, de forma oculta. Gente, isso é a definição perfeita de um disfarce. É a banca praticamente gritando que a resposta é cavalo de Troia. Quem conhece a palavra-chave mata a questão em segundos. E, para fechar, o mais famoso do momento, ransomware. A ação dele é bem direta, sequestro de dados. Ele entra no sistema, criptografa todos os arquivos importantes e depois exige um pagamento, um resgate, para devolver o acesso. As palavras-chave são sequestro e criptografia. E, mais uma vez, a questão real descreve o cenário todinho. Fala em sequestro de dados, encriptados e pedido de resgate com bitcoins. Não tem como confundir. Isso é um ataque clássico de ransomware desenhado na questão. Ufa! Chegamos à reta final. Agora é o momento daquela revisão relâmpago, para garantir que tudo isso fique grudado na memória. E, claro, um desafio para testar se o conteúdo foi realmente absorvido. Vamos lá, revisão modo turbo. Redes, internet é pública, intranet é privada, extranet é externa controlada. Duelos, hardware é físico, software é lógico. Linux tem kernel aberto, Windows tem fechado. E malware, worm se replica, Trojan se disfarça, ransomware sequestra. Grave isso. E para fechar com chave de ouro, o desafio final: dispositivos híbridos. Ou seja, que funcionam como entrada e saída de dados ao mesmo tempo. Olhando as opções, qual deles tanto envia quanto recebe informações? Pensa um pouquinho aí. E a resposta correta é letra E, placa de rede. Por quê? Pensa bem, o microfone só bota dados para dentro, é entrada. O alto-falante só joga dados para fora, é saída. Já a placa de rede faz as duas coisas. Ela envia dados para a internet, que é uma saída, e recebe dados da internet, que é uma entrada. É com essa lógica, analisando a função de cada item, que a gente conquista a aprovação. Mantenha o foco e vamos juntos gabaritar essa prova.